Todo mundo sabe que as relações internacionais são moldadas por uma teia complexa de interesses, alianças e rivalidades. Aliás, isso não é novidade para ninguém. Desde que Nicolás Maduro chegou ao poder, a Venezuela se tornou um verdadeiro campo de batalha, o epicentro de um jogo global de poder que vai muito além de suas fronteiras. Com uma crise interna que se agrava a cada dia, a atenção de duas das maiores potências mundiais, China e Rússia, se volta para este país sul-americano. Mas o que está realmente em jogo? Por que essas superpotências estão investindo tanto interesse em um território tão conturbado? Prepare-se, porque a verdade que vamos revelar é mais sombria e surpreendente do que você imagina. E hoje vamos desvendá-la. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Não custa nada e assim você apoia o canal para continuar te trazendo conteúdos incríveis. Você já se perguntou por que potências tão distantes como China e Rússia estão tão focadas na Venezuela? À primeira vista, pode parecer que a aliança entre esses países é apenas ideológica. Afinal, seus líderes, conhecidos por seu autoritarismo e pelo discurso contra os Estados Unidos, parecem ter um inimigo em comum a combater. Mas quando começamos a conectar os pontos, a história revela uma dinâmica mais complexa. Imagine um jogo de xadrez global, onde a Venezuela é o tabuleiro, e cada uma dessas potências move suas peças de acordo com interesses que vão muito além da ideologia. É como se cada país estivesse jogando com suas próprias estratégias, mas sempre de olho na posição do outro. A China, com seus investimentos robustos, se comporta como uma rainha poderosa, avançando em várias direções, assegurando sua influência na América Latina e garantindo recursos essenciais para sua economia. A Rússia, por outro lado, atua como cavalo, realizando movimentos inesperados com suas incursões militares e apoio estratégico a Maduro, desafiando diretamente a hegemonia americana na região. Enquanto isso, os Estados Unidos, como o rei no tabuleiro, tentam proteger sua posição, reconhecendo que qualquer movimento em falso pode alterar drasticamente o equilíbrio de poder. A verdadeira questão aqui é: quais são os reais interesses de China e Rússia na Venezuela? E até onde eles estão dispostos a ir para vencer esse jogo? O apoio de China e Rússia a Maduro é uma amizade ou mera conveniência? A verdade é que quando Maduro assumiu o poder, a Venezuela já estava em apuros. A economia do país, totalmente dependente do petróleo, estava em cacos e as sanções dos Estados Unidos só pioraram a situação. Para sobreviver, Maduro precisou de aliados, e é aí que entram China e Rússia. Imagine-se na posição de Maduro por um instante. Seu país está afundando e você precisa de ajuda. A China surge como um salvador econômico, oferecendo bilhões de dólares em empréstimos em troca de petróleo. Sim, estamos falando de muito dinheiro. Cerca de 62 bilhões de dólares ao longo de uma década. Isso ajudou a Venezuela a manter as luzes acesas quando tudo parecia desmoronar. Mas claro, nada é de graça. Em troca, a China recebeu milhões de barris de petróleo, criando uma dependência mútua. Já a Rússia, além de fornecer armas e apoio militar, enviou tropas para apoiar Maduro, mostrando que estava disposta a colocar suas fichas nesse governo. Você consegue imaginar a tensão internacional que isso gerou? A mensagem era clara. A Rússia estava lá para defender seu aliado, custe o que custar. E não podemos esquecer o papel diplomático desses dois gigantes. Quando as eleições de 2018 na Venezuela foram amplamente contestadas, com acusações de fraude, manipulação e tudo mais, tanto a China quanto a Rússia foram rápidas em reconhecer a vitória de Maduro.
esse reconhecimento foi uma carta na manga para ele, garantindo a legitimidade que ele tanto precisava no cenário internacional. E agora que contextualizamos o cenário, vamos dar uma olhada mais de perto nos interesses estratégicos de cada um desses países. Comecemos a falar sobre a Terra do Dragão. A China é e sempre foi responsável por ajudar a Venezuela no campo econômico, realizando empréstimos de grandes quantidades de dinheiro. De acordo com uma reportagem do jornal El País, apenas entre os anos de 2009 e 2019, a China emprestou mais de 62 bilhões de dólares à Venezuela, um valor que corresponde a 40% de todos os empréstimos que o país fez para países da América Latina. Com os apoios internos e externos, Maduro poderia continuar indefinidamente no poder ou eleger qualquer pessoa indicada por ele. Os interesses da China sempre estiveram muito além de qualquer ideologia, e em relação à Venezuela não era diferente. Para o governo de Pequim, emprestar dinheiro para a Venezuela era uma garantia de conseguir mais petróleo. Se por um lado a China é o maior importador de petróleo do mundo, por outro, a Venezuela tem as maiores reservas do planeta. Pense na China como um gigante faminto por energia. Com seu rápido crescimento econômico, o país precisa garantir que seu apetite por petróleo seja saciado. E a Venezuela, com as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, é um banquete tentador. Porém, durante os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, a PDVSA, que é a empresa estatal responsável por produzir petróleo na Venezuela, foi completamente sucateada, com inúmeras denúncias de corrupção e má administração. Isso fez com que o país produzisse cada vez menos petróleo. Segundo dados do site Statista, em 2008, a Venezuela produzia cerca de 3,23 milhões de barris de petróleo por dia. Desde então, a produção caiu ano a ano até atingir cerca de 650 mil barris por dia em 2021. Neste cenário, a redução do envio de petróleo para a China foi inevitável. Enquanto em 2017 a Venezuela mandava cerca de 437 mil barris por dia para a China e era responsável por fornecer aproximadamente 5% de todo o petróleo comprado pelos chineses, em 2019 as remessas diárias caíram 24%, para a casa dos 332 mil barris diários. Você pode pensar que a diminuição do petróleo seria motivo suficiente para a China adotar uma postura mais neutra em relação à Venezuela, certo? Errado. A verdade é que, apesar de todas as dificuldades, a China nunca deixou de apoiar a Venezuela. E sabe por quê? Porque essa relação nunca foi apenas sobre petróleo. A conexão entre esses dois países vai muito além de uma simples troca de petróleo por dinheiro. É uma estratégia bem calculada, onde cada movimento conta e o tabuleiro de jogo se estende muito além das fronteiras venezuelanas. Afinal, o que está em jogo aqui é muito maior do que barris de petróleo. Estamos falando de influência global, poder geopolítico e uma disputa silenciosa que pode mudar o curso da história. Esse continente, tradicionalmente dominado pelos Estados Unidos, é um território onde a China quer marcar presença. Já ouviu falar da iniciativa do Cinturão em Rota? É um ambicioso projeto chinês que visa conectar o país ao mundo por meio de infraestrutura e investimentos. E adivinhe só, a Venezuela é uma peça importante nesse quebra-cabeça global. Claro, investir na Venezuela não é como colocar dinheiro em um cofre seguro. A crise política e econômica do país, combinada com as sanções internacionais, torna tudo mais complicado. Mas a China está disposta a correr esse risco. Por quê? Porque garantir um parceiro como a Venezuela no longo prazo pode trazer benefícios gigantescos. Além disso, a presença chinesa na Venezuela é um recado claro aos Estados Unidos.
a China não tem medo de jogar no quintal dos americanos. Isso faz parte de uma estratégia maior, onde a China quer se posicionar como uma potência global capaz de influenciar em qualquer parte do mundo. Agora, vamos mergulhar no papel da Rússia. Enquanto a China se concentra em energia e poder econômico, a presença russa na Venezuela é como um jogo de xadrez geopolítico. Para entender melhor essa movimentação estratégica, vamos dar um salto no tempo e relembrar um evento crucial na história mundial: a crise dos mísseis de 1962. Mas o que isso tem a ver com a Venezuela de hoje? Acredite, muito mais do que você imagina. A tensão atual entre Estados Unidos, Rússia e China em torno da Venezuela traz à tona memórias daquela rivalidade acirrada da Guerra Fria. Lembra daquele momento em que o mundo quase explodiu em uma guerra nuclear? Se você não lembra ou não viveu isso, vamos refrescar sua memória. Era o auge da Guerra Fria, e os Estados Unidos e a União Soviética estavam envolvidos em uma constante batalha por influência global. Em uma jogada ousada, a União Soviética decidiu instalar mísseis nucleares em Cuba, a apenas 150 quilômetros da costa da Flórida. Imagine a tensão: um armamento nuclear praticamente à porta dos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, isso era uma ameaça direta e inaceitável. Em resposta, o presidente John F. Kennedy ordenou um bloqueio naval em torno de Cuba e exigiu a remoção imediata dos mísseis. O mundo estava à beira de um confronto nuclear, que foi só evitado após intensas e arriscadas negociações diplomáticas. Os soviéticos concordaram em retirar os mísseis em troca de uma promessa americana de não invadir Cuba e secretamente remover mísseis dos Estados Unidos da Turquia. Avançando para os dias de hoje, vemos um cenário que ressoa fortemente com aquela crise histórica. A Rússia agora se posiciona estrategicamente na Venezuela como uma forma de desafiar a influência americana na região, criando um ponto de tensão internacional que ecoa as mesmas preocupações de décadas atrás. Assim como em 1962, a proximidade geográfica e a presença militar russa na Venezuela criam um novo ponto de alerta global. A grande questão que paira no ar é: qual será o impacto disso na dinâmica global e na segurança da região? Os tempos podem ter mudado, mas a presença militar russa na Venezuela ainda revive aquele passado tenso, mostrando que, em termos de estratégia global, algumas lições e táticas nunca são realmente deixadas para trás. Podemos dizer, sem medo de exagerar, que a Rússia está lá no quintal dos Estados Unidos como uma forma de lembrar ao mundo que ainda é uma potência que não deve ser subestimada. E, convenhamos, isso não passa despercebido pelos líderes globais. Os russos se tornaram o principal fornecedor de armas da Venezuela, enquanto a China assumiu o papel de maior financiador. Um estudo da Universidade de Navarra, na Espanha, revela que nas últimas décadas, a Venezuela se tornou o maior cliente de armamentos da Rússia no hemisfério ocidental, com mais de 20 bilhões de dólares em aquisições. E não podemos ignorar o impacto profundo que essas armas russas tiveram na manutenção de Nicolás Maduro no poder. Além de fortalecer o exército venezuelano e desencorajar tentativas de derrubada do governo pela força, muitas dessas armas, como fuzis de fabricação russa, acabaram nas mãos da milícia bolivariana. Grupos civis armados criados para defender o governo e que hoje contam com mais de 4,5 milhões de membros, segundo dados divulgados pelo próprio governo venezuelano. Mas, no caso da Rússia, a motivação vai muito além de petróleo ou de simplesmente desafiar os Estados Unidos. É sobre a Rússia, um gigante adormecido, despertando e mostrando ao mundo: ei, ainda estamos aqui e somos jogadores importantes nesse tabuleiro global. Imagine a Venezuela com suas enormes reservas de petróleo,
como um prêmio cobiçado em um leilão internacional. Ao apoiar Maduro, a Rússia não está apenas garantindo um aliado estratégico em uma região crucial, mas também enviando uma mensagem clara: não somos figurantes, jogamos em qualquer lugar do mundo, até mesmo no quintal dos americanos. Essa presença russa, mesmo que militarmente discreta, serve como um lembrete poderoso. Não nos subestimem. A Rússia ainda tem o poder de fogo e influência suficiente para moldar o destino de nações, mesmo após a queda da União Soviética. Ou seja, meus caros, essa disputa vai muito além de quem controla a Venezuela ou seus vastos recursos de petróleo. É uma batalha muito maior. Uma luta feroz por influência global, por aliados estratégicos e pelo reconhecimento como uma superpotência global que não pode ser ignorada. E nesse jogo complexo e multifacetado, o petróleo é a carta na manga que une China, Rússia e Venezuela em uma aliança de conveniência e estratégia. Para a China, o petróleo venezuelano é essencial. Um recurso vital que ajuda a manter sua economia gigantesca funcionando a todo vapor. Para a Rússia, é uma oportunidade de ouro para mostrar que ainda é relevante no mercado global, influenciando os preços do petróleo e ganhando aliados estratégicos na América Latina, uma região que historicamente sempre esteve sob a influência dos Estados Unidos. Além disso, a Rússia, junto com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, tem sido uma peça-chave na estabilização dos preços do petróleo no mundo todo. Com a Venezuela ao seu lado, essa influência só aumenta, transformando o petróleo em uma poderosa ferramenta para alcançar seus ambiciosos objetivos globais. No fim das contas, a relação entre os três é puro jogo de interesse. É como um quebra-cabeça complexo, onde o petróleo é apenas uma peça, mas uma peça central e indispensável. Cada movimento é calculado, cada aliança é cuidadosamente considerada, e o petróleo, com todo o seu valor estratégico, se torna o ponto de convergência. É uma combinação elaborada de poder, ambição e estratégia, com a Rússia determinada a voltar ao centro do palco mundial, onde acredita que merece estar. China, por sua vez, usa a Venezuela como uma porta de entrada para reforçar sua presença na América Latina, expandindo sua influência econômica e assegurando recursos para sustentar sua gigantesca máquina industrial. Para a Rússia, a questão vai além do petróleo. É sobre desafiar a hegemonia americana e mostrar ao mundo que ainda pode ditar as regras do jogo global. E a Venezuela, com seu governo dependente e suas reservas de petróleo, é o peão perfeito nesse tabuleiro internacional. Agora que você conheceu todos os pormenores desse cenário mundial, queremos saber a sua opinião. Acha que Maduro será deposto ou que ele conseguirá se manter no controle da Venezuela mais uma vez com o apoio dessas nações? O que acha dessa complexa teia de interesses que conecta China, Rússia e Venezuela? Acredita que esses países conseguirão manter sua influência sobre a Venezuela? Ou que as pressões internas e externas irão mudar o curso da história? Como acha que essa história vai se desenrolar nos próximos anos? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais curiosidades. Não se esqueça de clicar no ícone de sino, assim você terá acesso aos nossos vídeos mais recentes. Essa história está longe de acabar e ainda há muito para ser descoberto nesse jogo de poder e influência. Fique agora com esses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Até a próxima!